São João Vianney dizia: o mundo pertence a quem mais lhe ama e melhor lhe testemunha o seu amor. E eu gostaria então de dizer o seguinte: como se processa essa espiritualidade maligna? Como é que eu falo com convicção, aceitando as mensagens de Nossa Senhora do Livro Azul? Por quê? Porque quando, nos meus 7 anos de idade, que eu via aquele homem falar de uma forma esquisita, e ele rodopiava, e ele ficava com aquele rosto meio avermelhado de tanto rodopiar e bater forte com os calcanhares no chão, e, e, e atirava umas ponteiras de ferro no chão, ficava olhando para ver se umas caíam no chão, outras fincavam, e ele fazia uma certa leitura ali, não entendia, não sei porquê, e a minha mãe ia assiduamente ali para saber o que ela podia fazer para melhorar a vida dela. E aquilo era, ela subia uma lomba, chuva, o frio, o sol, ela ia. Tudo com aquela preocupação de mãe galinha, sabe? Aquela mãe que quer botar os 8 filhos embaixo das asinhas e ficar aquecendo e protegendo, e de tantos problemas que vinham para ela, tantos problemas. E ela era discriminada aqui na cidade de Viamão, porque ela não era casada com o pai. Ela tinha 8 filhos, o pai não tinha falado para ela que ele era casado já, e ela ficou sabendo depois que ela tinha 8 filhos, e ela dizia que ela nunca ia admitir criar filhos, largar filhos por aí. Ela aguentou muita coisa do lado do meu pai para poder manter os filhos ali, todos ali. E ela fez de tudo por nós, mas por mais que ela fazia, nada dava certo. Era uma decepção para ela. Teve momentos em que ela, alguns filhos fizeram coisas que magoaram ela não gostou, e pessoas da própria cidade chegavam a botar em festa de alto-falante na igreja, na paróquia, aquela música do homem pobre, não sei se é de Lennon ou Lillian, que falava do homem pobre, porque na verdade a fama da família era de rica, e uma das irmãs casou com uma pessoa que não tinha posses, e o pai e a mãe não queriam, mas não era, da parte da mãe não era por questão de dinheiro, era porque ela sabia de outras coisas dessa pessoa. Mas naquele sufoco de vida familiar, a opção delas, de algumas delas, foi escolher viver fora de casa. E eu creio na existência do demônio, aquele que a mãe cultuava ali, né? E fazia as oferendas, que não era ela que fazia, mas pagava, o próprio homem fazia. Então a gente vê nas esquinas até hoje dessa cidade muitos despachos, muitos pelas esquinas, e velas acesas nos matinhos, e lugares bonitos que podiam ser bonitos não são, porque a gente vê pelas esquinas
os papéis coloridos e batatas e pipocas e tudo mais, oferendando ainda os falsos santos, deuses. Então, é essa situação da cultura aqui de baixo, do submundo que eu falo, de um senhor sete da imperfeição. Porque falam num sete perfeito, ok, e tem. É o sete do lado de Deus Pai. 7 dons do Espírito Santo, 7 sacramentos, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Escrevemos bondade com 7 letras, escrevemos verdade com 7 letras, temos as 7 notas musicais e tem muitas coisas com 7 que você sabe, coisas boas e coisas ruins. Satanás com 7 letras, demônio com 7 letras, Beuzebu com 7 letras e uma coisa da desgraça, a morte. A morte ocasionada, observada e constatada na minha família de uma sobrinha minha, que minha irmã ia procurar na santa ignorância a tal de umbandista, e ela fazia trabalhos, e de 7 em 7 anos ela pedia para fazer reforço. Minha irmã, morando em outro lugar, nunca imaginava que uma coisa dessas pudesse acontecer, não esqueceu, não fez, e até a umbandista chegou a avisar que tinha que fazer, e a minha irmã, o demônio faz questão de cegar completamente uma pessoa da verdade. E não foi feito, aconteceu o pior. Minha sobrinha morreu com 8 anos de idade, num acidente trágico, e minha irmã ficou em coma. E eu estava lá vendo a minha irmã na maca, sozinha, achando que ela estava morta, no pronto-socorro de Porto Alegre, a trouxinha ensanguentada no chão, e eu achando que ela estivesse morta, e a enfermeira me disse, não, ela não está morta, quem morreu foi a filha. E aí a minha mãe ficou cuidando da minha irmã nessa época. Então, a situação da minha irmã louca por 40 anos, fazendo seus surtos psicóticos e com os ateístas, com os médicos ateus, rotulando uma criatura. O sofrimento, assim, que eu passei foi intenso. Intenso porque eu recebi o mesmo rótulo por estar no meu tempo casulo, fazendo psicoterapia e levando para este consultório todos os meus sofrimentos vividos com a família ali e os meus próprios problemas pessoais, eu fui picada pela serpente por telefone anônimo, me contando uma história que ali me desmoronou. No outro dia, então, aquela picada que quando tu estás no pecado original, que tu estás sem defesa, e eu não estava, eu não tinha Bíblia, eu não tinha Deus, eu não tinha Jesus, eu não tinha nada. Aquilo veio na hora certa, no tempo do diabo, naquele telefonema anônimo para minha casa, voz de mulher, para me dizer uma coisa, e eu desmoronei. No outro dia eu estava falando desconectada. Desconectou algo dentro de mim. O que aconteceu? Eu que já fazia terapia, a psiquiatra então veio e já receitou uma medicação. E me lembro que eu não queria tomar, eu rejeitava, porque aquele remédio me taxaria, então, me sentenciaria como uma necessitada e uma louca. Mas uma amiga chegou para mim na ocasião e disse, nela eu confiei para tomar. Tomei e fui para a cama e sumi. Não lembro de mais nada, eu não sei até hoje quanto tempo eu adormeci. Eu fiquei e tinha já os meus 2 filhos pequenos nessa época. E quando eu acordei o belo dia, era um dia lindo de sol, belíssimo,
Eu fui para a rua, fui caminhar com uma outra pessoa, sentindo aquele sol, e continuei sendo tratada, fui em lugares públicos para receber injeções e me medicar, e no trajeto eu me sentia realmente já a morta-viva. Eu estava medicada e a gente fica com remédio embutido, já não sabe de mais nada. Tu não é dona de ti mesma. E eu recebi o rótulo pela psiquiatra que me atendia. Eu recebi o rótulo então de PMD. Mesmo psicótica, maníaca, depressiva, o mesmo rótulo da minha irmã. Meu espelho de quem eu olhava, há 40 anos já internada, ou quase isso, porque não fiz as contas, mas ela faleceu agora e já completou, faleceu anos atrás, poucos anos atrás. E, desculpe, o que aconteceu? Que eu acordei e recebi ainda o rótulo de PMD. Ali eu comecei a perder pessoas. Já não me olhavam mais como eu era. E sofri muito, muito, muito. Porque a louca, ela é nada. Ela passa a ser um nada. Ela não é valorizada. E foi uma grande bênção. E eu me lembro que eu não sei como me veio há um tempo uma frase assim, que eu até procurei o padre Jacinto Fleck no seminário, a gente conversando, disse para ele: padre, o que é a bênção de Mispa? Eu achei tão lindo aquilo, a bênção de Mispa. E eu me lembro que eu escrevi no papel a bênção de Mispa e entreguei para o meu amigo amado que eu estava tendo de paraquedas na Faculdade de Filosofia da Imaculada Conceição. Ali eu entreguei para ele a bênção de Mispa, porque a bênção, Mispa não sei, mas a bênção é como se eu tivesse sido abençoada por Deus, e é assim que eu me sinto, que eu fui abençoada por Deus naquele seminário maior da América Latina, onde a Faculdade de Filosofia da Nossa Senhora Imaculada Conceição estava lá, para me receber como filósofa, com muita dor, porque nessa época que eu fui, no ano seguinte eu passei no vestibular e entrei. Então eu tive essa bênção lá, do meu grande amor lá dentro. E é o que me falava sobre a não loucura, a forma com que ele trabalhava para atender os pacientes em Morro dos Conventos de bicicleta. E eu digo, mas como é que pode isso? E para mim, um terapeuta só ficava atendendo uma pessoa trancafiada em quatro paredes. E eu estava lá no meu casulo, uns 11 anos, chorando, chorando, e não via mais a luz no final do túnel. E Deus, na providência divina, fez com que o universo, para mim, todo, se abrisse por inteiro. Porque o amor ali surgiu para mim de uma força tão linda, mas tão linda, que eu pude vencer tudo pelo amor até agora. E o tempo passou e eu nem vi o tempo passar no amor. É a graça, a coisa mais linda que pode existir na vida de uma pessoa, é amar, amar de verdade, amar puramente, aquele amor transcendente, aquele amor que estava te esperando e tu esperando ele, o amor, relação eu, tu e eu, de Martin Buber, que explica. E aquilo eu vi que eu tinha que transcender, aquilo que eu recebi de Deus ali, aquela graça, eu não posso trancafiar em mim isso. As comportas do amor tinham que abrir, eu tinha que passar para outras pessoas, eu tenho que ser para outras pessoas se elas precisarem de mim. Eu poderia optar entre calar
ou falar. E eu prefiro me expor. E aceite quem quiser aceitar. Quem quiser acreditar, acredita. É a fé. A fé move montanhas. E isso não precisamos dizer que seja então aquela montanha literal falando. Eu deixei tudo registrado na minha obra por escrito. No site www.porummundoazul.com gratuitamente. Então, deixei assim por escrito. Passei anos escrevendo aí, tentando passar e nunca vai ser o real vivido de todas as emoções passadas. Então, o que eu quero avisar você, por mais que você sofra, se você tiver Deus, da Santíssima Trindade, se você tiver o Cristo misericordioso, se você tiver a Mãe amada, você vence o que tiver que vencer pela frente. E que faça construir esse mundo lindo que Jesus Cristo quer. Construir o reino do Pai nessa face da terra, um reino de amor, de olhar irmão para o outro, né? E não um amorzinho barato, mas de fato amor. E sabendo bem que diz Apocalipse, quem é que vai entrar no reino do Pai e quem não. Eu li no vídeo passado. Então, saber que, atenção, saber que aquele umbandista de uma sessão de umbanda ali dentro daquele espírito maligno e sua legião lá dentro é o mesmo que está lá nos grãos mestres da maçonaria, atuando numa pessoa com poder único e dele emana para todos os da seita secreta maçônica, políticos, autoridades eclesiásticas, políticos famosíssimos, pessoas ligadas, então, a este Satã cultuado, e ele é que emana ordens e eles estão adorando esta besta. Eles estão entregando tudo para esta besta e tirando o dinheiro de você. Nós somos para este Satã, nós cidadãos comuns aqui de baixo, somos marionetes e costumam achar que o povo que se exploda. Não estão preocupados eles lá, estão preocupados em acumular os bens deles. Então tudo que for fabricado por você, tudo vai ser dado taxas, cobrados impostos, cobrado taxas, tudo para esta facção demoníaca, onde o espiritual é ligado ao material. Eu não sei se eu consigo me fazer explicar para você, porque eu tento explicar e não sei se eu consigo passar isso. Mas com testemunho de outras pessoas poderá vir à tona toda a verdade que eu estou falando. E com a situação do vértice do 666, que é em 1988, que as coisas aconteceram, da maçonaria, a gente vê que a criação do código de barra em cada coisa que se come, se a banana vier comprada, tá lá, taxado na própria fruta. Pá! Eu tenho, assim, verdadeira ojeriza por ver produtos, flores, vaso comprado, coloco no papel bonito da plantinha ali o código de barra. Aí criaram o código de barra e tudo nesta face da terra está sendo marcado. Tudo que tu come, que tu compra. E por enquanto, meu querido, meu amado, minha amada, por enquanto, as coisas são marcadas em coisas. As coisas são marcadas nos produtos alimentícios, nos remédios, nas frutas, no que tu come, não é? E tudo, enfim, que tu consome, existem as marcas, né? Os livros, tudo tem códigos, né? Esse livro Cadê o código aqui do livro azul?
Não tem? Livro azul não tem código? Ai, não acredito. Gente, não vejo código aqui. Do Martin Buber tem, aqui tem. Olha. Bom. Alguns têm, outros não têm. Bom, temos que ver como sair desta teia do ardil maçônico de famílias riquíssimas que estão entregues a Satanás e não querem, ó. É o pecado da avareza. A avareza é horrível. Quer ficar com aquilo para si, e não quer fazer assim. Não quer abrir. E é isso que está acontecendo. Querem ficar com seus bens, com seus luxos, com as suas casas e mansões, achando que não podem viver bem. E podem. Podem viver da mesma forma, com simplicidade. Pode viver. Você vai se vestir igual, você vai se alimentar também, só que tudo pode ser distribuído melhor. Pode tudo ser distribuído entre os pobres. E o que está acontecendo? Está acontecendo que eles estão ficando cada vez mais gordos e ricos, e os hospitais estão aqui passando necessidade, e a educação cada vez menos, estão segurando e não estão soltando. Para quando chegar Satanás, todo mundo, ó, que maravilha, que bonzinho que esse pai é, paizão que dá tudo para nós. E cuidado com a farsa, cuidado. Vamos ver se o povo, nosso povo brasileiro, se nós saibamos sair dessa com virtude, com honra, com criatividade e fazer nossos próprios meios de ganho e sem entrar no jogo satânico, sem nos deixar marcar, vamos dizer não. Vamos dizer não para isso, não queremos ser marcado que nem gado, não é? Não queremos ser marcado que nem gado, nós não somos coisa. Chega, já estamos sendo marcados demais. Nós temos que ter liberdade, autonomia. Você lembra do que foi colocado no livro da Legião de Maria? Vejam ali o que o Frank Duff já falava sobre isso. Pegue esse vídeo novamente e dê uma olhada na página 77 da Legião de Maria. É isso. O mesmo espírito maligno de uma seita de Umbanda, universal, pai da mentira, está lá enganando o povo. Aqui é o mesmo que engana todos, que está no universo satânico, nos poderosos grãos mestres, autoridades sobre nós, nossa cabeça, fazendo a nossa cabeça. Que nós saibamos, eu sou uma filósofa católica praticante, e estou trabalhando para tentar abrir o universo para você, como eu fui, na graça de Deus, me foi dada a luz do entendimento dessas questões, para eu perceber que o animal persegue. E até a hora da minha morte, pode ser que eu tenha que passar por essa prova da existência realmente do maligno. Assim, fica selado. Vamos esperar os desígnios de Deus. Porque a situação está tão feia que às vezes é isso que é necessário que aconteça.
para dar mais credibilidade? Eu não sei o que vai ser preciso, não é? Para haver conversão. E eu sou uma apóstola, eu sou uma escrava, eu sou uma serva da minha mãe amada, que eu só vejo a minha utilidade nesta face da terra é para ela, é para Deus. Senão, tudo fenece em mim mesma. E eu não quero. Eu quero vida e vida em abundância. E essa vida, eu quero o que eu não tive, eu quero para os meus. Tudo de bom e tudo de lindo. Que assim seja. Amém. Tudo em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.